Olá, meus queridos amigos do Grupo Espírita Mensageiros. Aqui estamos para mais uma noite de estudos, onde todas as quartas-feiras nos dedicamos a uma leitura e ao comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, através das lições que Kardec, juntamente com a espiritualidade, nos apresenta em cima exatamente dos ensinamentos do nosso mestre amado e querido Jesus. E nós teremos hoje a oportunidade de, estudando um pouquinho dessas lições, identificar algo que pode, com certeza, nesse momento atual em que estamos vivendo, momento que eu quero dizer justamente de transição planetária, onde a criatura está sendo levada ou está sendo conduzida a buscar, acima de tudo, a sua transformação, e a gente sabe como que nós podemos reconhecer o verdadeiro espírita, e claro, pela sua transformação e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. A gente vai aproveitar, pois, esse tempo para refletir algumas dessas lições propostas pelo próprio codificador num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas inicialmente eu gostaria de convidar a todos a elevar o pensamento e fazermos a nossa oração tradicional. Aquele momento em que nos elevamos, deixando de lado as nossas preocupações, deixando de lado a nossa vida material, para que nos identifiquemos como seres espirituais, imortais, e que buscamos como principal objetivo da nossa existência o crescimento e a evolução, capazes de nos conduzir à perfeição e à felicidade. Que nesses instantes em que estaremos aqui juntos e reunidos com essa espiritualidade maravilhosa, com a equipe de Maria Amélia, e mais todos os irmãos nossos que precisam desta palavra amiga, dessa palavra de consolo, dessas energias e dessas vibrações, assim como todos nós encarnados que também nesses instantes nos sintonizamos, é importante esta elevação, esta subida, para que encontremos o Cristo e alcancemos o ponto exato da compreensão dos seus ensinamentos e sentindo e percebendo a diferença entre a vida material e a vida espiritual, para com certeza optarmos por aquela que pode nos trazer qualidade de vida e felicidade. Que a paz desse Mestre incomparável, pois, esteja no coração de todos vocês que estão sintonizados conosco. Permaneça no lar de cada um de vocês, acompanhando os seus familiares e os espíritos que também estão vinculados à existência de cada um de vocês, a fim de que todos juntos possamos e consigamos vencer e superar essa etapa da transição, superando os obstáculos que com certeza estão em nós mesmos, para, enfim, atingirmos o objetivo e encontrarmos Deus instalando o seu reino dentro do nosso coração. Que assim seja. Realmente, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, é importante e interessante nós sempre identificarmos estes objetivos que nos trazem a este planeta, que nos trazem a este plano. E muitas das vezes nós deixamos passar, nós não nos preocupamos ou nós não nos ocupamos adequadamente com este objetivo, o que nós viemos fazer aqui. O que nós estamos fazendo aqui neste planeta de provas e expiações? Já pararam para pensar? Já avaliaram
sobretudo do ponto de vista dos relacionamentos, as companhias que nós temos. O que cada uma dessas pessoas, destes espíritos, destas almas, tem a nos ensinar? Porque os nossos comentários de hoje vão girar em torno do egoísmo. Lógico que serão comentários bem simples, breves, por conta do nosso tempo, serão apenas reflexões. Mas, inserido dentro do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a ti mesmo. A leitura do egoísmo, ou sobre o egoísmo, ela vai nos propor uma reflexão bem profunda, com base naquilo que o próprio Kardec, juntamente com a espiritualidade, trouxe para nós, na própria questão 785, quando ela fala do objetivo geral, ou quando ela trata da lei do progresso da humanidade, e lá identificamos que o orgulho e o egoísmo são os grandes obstáculos para o progresso da humanidade. Mas aqui nós estamos trabalhando ou tratando da evolução íntima, da nossa evolução pessoal. E também nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, em especial a partir da questão 913, alguns questionamentos que Kardec faz com relação ao egoísmo, dentro daquele capítulo sobre a perfeição moral. Sim, a parte terceira do Livro dos Espíritos, sobretudo o capítulo 12, vai falar, depois de tratar das paixões do egoísmo, que nada mais é do que uma das paixões que nós possuímos. E a espiritualidade, ou melhor, Kardec vai direto ao ponto, justamente nessa questão 913, dentre os vícios, o que se pode considerar radical. E aí eles vão dizer, o egoísmo. Por quê? Porque do egoísmo se derivam todos os outros vícios. Então seria interessante a gente passar a entender um pouco. É claro, nós não vamos aprofundar, repito, neste tema, mas nós vamos tentar entender um pouco aquilo que o próprio codificador nos propõe, e sobretudo na sistematização do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele coloca nesse capítulo 11 do Evangelho, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas será que é possível eu conseguir amar ao próximo como a mim mesmo, sem misturar justamente com o egoísmo, sem sobressaltar este amor excessivo à minha própria pessoa? Com certeza existe, e a gente vai tentar identificar. Mas antes mesmo de adentrarmos especificamente a este assunto ou ao próprio egoísmo, eu gosto sempre de contextualizar as informações, sobretudo porque Kardec fez e agiu dessa forma. Sempre ele traz um texto do bíblico, depois ele faz os seus comentários e aí as instruções dos Espíritos. Com raríssimas exceções, a estrutura básica do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente essa. E, especificamente, neste capítulo 11, ele vai trazer uma leitura que está lá em Mateus, no capítulo 22, versículos 34 ao 40, que é exatamente aquele diálogo que Jesus teve com um doutor da lei, onde, vendo que Jesus havia calado a boca dos saduceus, vieram justamente perguntar para ele qual é o maior mandamento da lei. E Jesus responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso é claro, dependendo das traduções. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E que toda a lei e os profetas estariam resumidos neste ensinamento. Eu já abro um parênteses para, eu já disse em outras oportunidades, mas repetir para vocês. Por que essa expressão, toda a lei e os profetas? Porque, como vocês sabem,
os ensinamentos que eram passados para os judeus, na época, sobretudo do Antigo Testamento, que era ministrado nas sinagogas, ele constituía de uma leitura de um trecho daqueles preceitos estabelecidos por Moisés, mais ou menos em torno de 613 preceitos, e que constam da Torá, que são os 5 livros principais para eles, é o Pentateuco mosaico, e depois desta leitura, depois desses preceitos que eles liam, viam uns artigos que eram exatamente também interpretados dos próprios profetas e que estavam em relação com aquilo que estava na lei. Então, quando Jesus fala toda a lei e os profetas, é por quê? Porque nas sinagogas ensinava-se a lei e depois trazia-se um comentário dos profetas, também daquela vivência com relação àqueles dispositivos legais apresentados por Moisés. Então, toda a lei e os profetas estavam com certeza neste preceito: amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Mas neste capítulo 11, como nós falamos, está a questão do egoísmo. E o egoísmo, Kardec, ou melhor, Emmanuel, vai iniciar esse comentário, inclusive nesta edição que nós possuímos da Federação Espírita Brasileira, consta exatamente Emmanuel, como espírito autor desse texto. Ele vai dizer que o egoísmo é uma das chagas da humanidade que tem que desaparecer da Terra. Sim, por quê? Porque nós estamos querendo estabelecer uma lei de amor. Como Jesus disse, olha, o que eu preciso fazer para merecer? Merecer o quê? Merecer o céu. O que vai ser o céu? O céu vai ser exatamente implantado aqui na terra, ou o reino de Deus veio para ser implantado aqui na terra. Mas esse reino de Deus é um reino de quê? De amor. E como que eu vou trabalhar amor com egoísmo? Como que eu posso me doar ao próximo sendo egoísta? Então, o egoísmo ele precisa desaparecer da humanidade, para que aí sim se estabeleça o reino de amor aqui na Terra. Por isso, como o próprio codificador disse, ou melhor, como a espiritualidade responde para o codificador, ele é um dos mais radicais. Mas ele é mais radical por quê? Porque justamente ele está ligado aos bens terrenos. Eu vou repetir, nós não vamos aprofundar, por quê? Porque nós teríamos que ir lá na origem da própria palavra egoísmo para a gente identificar, porque, gente, o ego, ele é importante, nós temos o ego, e isso faz parte da nossa própria estrutura, a nossa personalidade, que é exatamente esta encarnação, ou a partir do momento que nós, entidade espiritual, adentramos num corpo para desenvolver numa existência todas as tarefas necessárias para o nosso crescimento, a nossa evolução, a gente precisa dessa personalidade. E essa personalidade nada mais é do que o nosso próprio ego. Se ela está relacionada com o nosso ego, quando eu vou falar de egoísmo, eu estou falando desta própria personalidade. Mas é claro, a gente precisa aprender que a personalidade, ela precisa ser tratada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser estruturada, como diz os pais da psicanálise e da psicologia profunda, principalmente Freud e Jung. Ela precisa ser trabalhada exatamente para quê? Para que neste contato ou nesses relacionamentos que nós possuímos com o nosso próximo, a gente consiga identificar as nossas necessidades, as necessidades do outro e juntos trabalharmos para a construção desse reino de paz e de amor aqui na Terra. E, falando de egoísmo, nós estamos falando de relacionamentos. Como é que eu consigo encarar as outras pessoas? E aí vai depender muito, como nós vamos identificar, e a própria leitura vem dizer por quê? Porque qual que é uma das formas de combatermos o egoísmo? O próprio Evangelho e esse Espírito Emmanuel vai trazer para nós aqui, através da prática da caridade. Ah, sim, mas como é que eu posso entender a caridade? Está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos.
benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é praticar a caridade. Praticar a caridade não está escrito nessa questão apenas e tão somente a prática da caridade material, não. Tudo bem que a benevolência para com todos, ela pressupõe também, se o outro tem as suas necessidades materiais, que elas sejam satisfeitas. Mas não é exclusivamente a caridade material. Ela pressupõe, dentro da própria benevolência, benevolência para com todos, mas não podemos esquecer da indulgência para com as imperfeições alheias. E quando eu vou falar da indulgência, eu estou falando exatamente de quê? De recolher o meu próprio egoísmo, de recolher o meu orgulho. Sim, recolher por quê? Porque ser indulgente é exatamente fazer aos outros o que você gostaria que os outros vos fizessem. É você entender os limites do outro e em todos os relacionamentos. Se nós não conseguimos entender os limites do outro, como é que nós vamos nos relacionar e nos relacionarmos bem? É difícil. É praticamente impossível. Então, no campo dos relacionamentos, o egoísmo precisa ficar. Por isso, Kardec trouxe ele para dentro deste capítulo, amar ao próximo como a ti mesmo. E a caridade, como principal virtude para combater o egoísmo, ela vem e ela precisa ser bem estudada, ela precisa ser muito bem interpretada, a começar pelas palavras que a espiritualidade nos trouxe, benevolência, indulgência e perdão, para que, aí sim, eliminando, ainda que seja aos poucos, o egoísmo, nós consigamos estabelecer esse reino de paz e de amor aqui na humanidade. Sim, se nós nos amássemos e não nos amassássemos, mas se nós nos amássemos mais, nós estaríamos vivendo numa situação bem mais tranquila e mais agradável no nosso planeta. Basta nós olharmos na escala dos mundos, nós vamos ver que depois dos mundos de provas e expiações, vem os mundos de regeneração, que nada mais são do que mundos transitórios. E depois dos mundos de regeneração, vem os mundos felizes. Gente, como é que nós podemos dizer que o mundo é feliz? É quando exatamente existe esse amor, ou quando praticamente o egoísmo já foi extirpado da sociedade, porque aí eu vou conseguir enxergar no outro a minha própria pessoa ou a minha imagem, e eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Por quê? Porque a recíproca será também verdadeira. Isso é que é interessante em toda essa prática, mas que infelizmente nós ainda não conseguimos identificar, nós ainda não conseguimos colocar à prova. Por quê? Porque em todo este processo, uma das coisas que a gente está repetindo bastante é justamente na necessidade de estruturarmos a nossa personalidade, nós ficamos presos à própria matéria. E essa prisão à matéria, ela se faz realmente presente nas necessidades básicas do indivíduo, que é o primeiro processo, ou o primeiro passo na estruturação da personalidade. E aqui eu falo de necessidade de sobrevivência, como alimentação, como segurança e satisfação pessoal. Então, enquanto eu estou preso nisso, a tendência é que eu continue desenvolvendo o egoísmo. Vejam bem, se eu me preocupo com a minha alimentação, primeiro, que eu tenho as minhas coisas. Depois, se sobrar, eu reparto com o outro. Ah, mas eu tenho dificuldade, nós estamos no período de pandemia, então eu preciso guardar. Por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã. E se vier faltar para mim amanhã? Então eu preciso, veja, necessidade básica de alimentação. A gente vai pensar em nós. A segurança, você está pensando em quem? Quando você fala em segurança, você pensa em você e você pensa ali nos seus, mas ninguém. Só que a gente esquece que segurança, ela tem um significado mais profundo, que é nós estarmos preparados para enfrentar todas as situações. Aí eu pergunto, nós estamos preparados para enfrentarmos todas as situações? Quando você vai ensinar para os seus filhos, quando você vai ensinar para algum amigo, para algum parente, algum familiar, o que você fala para ele que é segurança?
Como você ensina e explica para ele segurança? Lógico que você vai costumar falar que é nós estarmos protegidos, é nós cuidarmos daquilo que é nosso. Veja, é a forma como nós interpretamos na sociedade atual, neste mundo de provas e expiações. E isso é o que? Ajuda a sobressaltar o próprio egoísmo. E a satisfação pessoal? Satisfação pessoal também é uma necessidade de sobrevivência. Porque, gente, no mundo em que nós estamos, neste corpo que nós possuímos, o prazer é uma necessidade do indivíduo. Por mais que vocês não consigam assimilar dessa forma, mas é. Tanto assim o é verdade que... O que é a depressão? Considerado como o mal do século e que tem como ponto culminante da depressão o próprio suicídio. A depressão é a ausência do prazer de viver. E quando você perde o prazer, você está perdendo vitalidade. Então, satisfação pessoal faz parte de necessidade básica de sobrevivência. É lógico que, de novo, infelizmente, não encaramos muito dessa forma. Mas vejam, esses são os pontos básicos para as necessidades que nós temos para sobreviver. Então veja, como a maioria da sociedade hoje se ocupa ou se preocupa apenas e tão somente com isso, a gente está perdendo a oportunidade de ir eliminando o egoísmo e de amar ao próximo como a nós mesmos. Agora eu pergunto para vocês, façam também uma reflexão comigo. Vocês conseguem enxergar uma outra preocupação da humanidade que não esses 3 pontos? Alimentação, segurança e satisfação pessoal? Até mesmo nesse período de pandemia. Nesse período de pandemia, muitos se preocupam com o quê? Ou com a questão econômica, ou com a questão da saúde. E o que eles estão preocupados com a questão da saúde? É segurança. A saúde está relacionada com segurança. Eu quero ficar seguro. Eu não quero adoecer. Não importa se isso está na minha programação ou não. Por quê? Porque eu enxergo a vida corporal. O que eu não quero é fazer. Eu tenho que fazer minha parte. Às vezes nós justificamos sempre isso. Eu tenho que fazer minha parte, então eu não posso. Segurança. Mas, de novo, é tudo aquilo que sobressalta ao próprio ego. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque na próxima etapa, no processo de estruturação da personalidade, aí vem as necessidades de individuação. Não estou falando de individualismo, estou falando de individuação. Gente, o que seria individuação? É a pessoa se enxergar como um indivíduo que pertence a uma sociedade. E quando a gente passa a continuar o processo de desenvolvimento da nossa personalidade, quando a gente começa a se enxergar como um indivíduo, a gente vai eliminando, como diz aqui na leitura, a gente vai extirpando o egoísmo da sociedade. Só a título de curiosidade, uma das coisas que está exatamente dentro dessas necessidades de individuação é a própria autoestima. Mas muitos vão dizer, mas a autoestima, tem gente que tem estima alta até demais que... Não estou falando de vaidade, não estou falando de orgulho, eu estou falando de autoestima. O que seria essa autoestima? É a pessoa ter a noção e a consciência de que ela pode, de que ela é capaz. Por exemplo, inclusive de ser o autor da sua própria história. Ela não precisa ficar seguindo os outros ou seguindo os valores da sociedade. Muitas das vezes nós vivemos seguindo só a sociedade. A sociedade quer isso, a sociedade exige aquilo. Eu tenho um carro tal, mas a sociedade, pelo menos onde eu vivo, eles querem que eu tenha um outro tipo de carro diferente, mais avançado, mais potente, mais novo. Ao grupo em que eu vivo... Não, peraí, a autoestima vai dizer aquilo que você realmente quer e deseja para você. Isso é o início do processo de autoconhecimento, meus queridos, que está lá na questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Então, por favor,
Comecem a analisar o seu próprio ego. Não estamos falando de egoísmo, mas o seu ego ou a sua personalidade, como é que está o processo de estruturação? Depois da autoestima, sabe o que vem? Depois da autoestima, nesse processo, vem o pertencimento. Olha para vocês verem que palavra bonita e que se casa perfeitamente com este capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é pertencimento? É este senso que você tem de que você é um indivíduo que pertence a uma sociedade e que você tem responsabilidades para com essa sociedade. A sua autoestima permite que você contribua para a sociedade. Você é uma pessoa importante na sociedade, na comunidade onde você vive, na família a qual você pertence, no trabalho onde você está, na cidade, no estado, no país, no mundo. Você pertence a este grupo. E se você pertence, você faz parte, você contribui para o todo. O todo só vai melhorar quando a parte também melhora. A gente não sabe que uma maçã podre no meio, num saco de maçãs boas, logo estarão todas podres? Por quê? Porque faz diferença uma pessoa. Então o pertencimento, ele está aí. E é isso que a gente precisa avaliar. De novo, nós estamos só mantendo a nossa reflexão em cima da personalidade ou do próprio ego. Por isso que eu gosto de falar que o egoísmo sempre demanda interpretações mais profundas. Talvez até não fui muito para o viés onde eu estava querendo ir no início, mas a gente está indo para um outro ponto que é interessante. É nós analisarmos a nossa própria personalidade e procurarmos a modificação. Depois, fechando essas necessidades básicas de individuação, na segunda fase do processo de estruturação da personalidade, nós vamos ter a realização. Ou a autorrealização. Quando você consegue identificar, você já sobrevive, você não tem aquela preocupação, né? Até mesmo porque você já aprendeu que segurança é você estar preparado para enfrentar todas as situações. Então, você já está tranquilamente pronto para sobreviver em qualquer lugar, em qualquer época, está tudo preparado. Aí você começa trabalhando a autoestima, você vê que pertence a um grupo e aí você fala, opa, eu consegui vencer, eu fui uma pessoa importante, eu deixei a minha história escrita nessa humanidade, que beleza, eu me sinto realizado. Realizado não é você ter o carro do ano, não é você ter a profissão, porque conheço muitas pessoas que têm dinheiro, têm posses, têm carro, têm emprego, mas não se sentem bem consigo mesmos. Não tem autoestima, não conseguem se enxergar pertencendo a uma comunidade e nem se sentem totalmente realizados. Às vezes conquistaram uma profissão, conquistaram um cargo, mas não estão realizados. Nós somos espíritos imortais e espíritos que hoje temos um corpo. Por isso, o desapego aos bens materiais é um dos pontos que nós precisamos e que a doutrina espírita trabalha e muito para nós vencermos e superarmos o egoísmo. Enfim, para fecharmos os nossos comentários, no processo de estruturação da personalidade nós vamos ter, depois na terceira fase, aí sim, as questões transcendentes. Mas aí a gente já está bem mais avançado e pronto para conquistar uma consciência ou um nível de consciência crístico. É muito interessante. E a questão 917 do próprio Livro dos Espíritos, como nós estávamos comentando, ela vai dizer e trazer para nós que o Espiritismo pode e ele contribui e muito para nós vencermos e superarmos o egoísmo. Por quê? Porque ele nos apresenta a continuidade da vida e que apenas o Espírito é imortal. Muito obrigado pela participação de todos vocês, por essa vibração e que nós possamos e estejamos prontos, que estejamos preparados para vencer e superar a nós mesmos. E que tenhamos uma excelente noite de muita paz, amor, tranquilidade, harmonia. Que nos sintonizemos à equipe de Maria Amélia e a todos os espíritos de luz, ao nosso anjo de guarda, para que continuemos a cultivar cada vez mais a paz no nosso coração e estabelecendo efetivamente o reino dos céus dentro de nós. Que assim seja, uma boa noite
meus queridos amigos.